O moleque caçula ganhou um cafuné quando foi na quitanda comprar fubá. O que todas essas palavras elas têm em comum? Todas essas palavras muito utilizadas na língua portuguesa por nós hoje em dia, todas elas são de origem africana, mais precisamente de um povo que falava uma língua chamada de Banta. Neste vídeo eu vou dar continuidade ao vídeo anterior sobre história da África. No último vídeo eu falei um pouco sobre aspectos gerais da história da África e falei um pouco também sobre o Reino de Gana e o Império do Mali. No vídeo de hoje nós veremos um pouco sobre os Bantus, os Yorubás, sobre a escravidão africana e sobre a influência africana em alguns aspectos da cultura brasileira. Os Yorubás, ou também conhecidos como Nagôs, ocuparam uma faixa de terra logo abaixo da região do Sahel, que nós vimos no último vídeo. Os Yorubás hoje eles constituem cerca de 20% da população nigeriana e existe uma grande presença desses povos também no Brasil e em Cuba, muito por causa dos séculos de escravidão, já que os territórios iorubás, eles eram chamados pelos portugueses, pelos europeus, de a costa dos escravos. Os portugueses costumavam denominar a costa africana de acordo com o principal produto, entre aspas, que era explorado em cada uma das regiões. Então a gente pode entender qual era a principal atividade comercial dos portugueses naquela região dos iorubás. Então por isso a presença dos iorubás no Brasil e em Cuba é muito forte. A origem dos Yorubás ela remonta, de acordo com vestígios arqueológicos, por volta do século IX depois de Cristo. Mas existem algumas pesquisas que apontam que pode ser mais antiga ainda, lá por volta do século III ou do século IV depois de Cristo. Os Yorubás se organizaram em cidades-estado, ou seja, cada cidade iorubá ela era independente, eles não formaram um grande império com um governo centralizado. Cada cidade tinha seu próprio governo, mas todos esses povos eles tinham como característica uma língua de origem comum e também todos eles estavam de alguma forma ligados à cidade de Ifé. Cidade de Ifé era uma cidade considerada sagrada para os Yorubás, então todos os povos Yorubás estavam de alguma forma ligados a essa cidade. Os principais produtos negociados nos territórios Yorubás eram o sal, a pimenta, o dendê, que depois acaba sendo algo muito marcante na culinária brasileira, e também pessoas escravizadas, conforme eu já havia dito. Já os povos de língua banta, eles ocupavam a região imediatamente ao sul do ocupado pelos Yorubás. Os bantos, na verdade, eles não são um povo, como a gente conhece, como os gregos, como os romanos, Os bantos são vários povos, em torno de 400 povos, que falam línguas que têm a mesma origem, ou seja, que fazem parte do mesmo tronco linguístico. A origem dos bantus é mais antiga ainda do que os yorubás. Provavelmente eles surgiram no que hoje é Camarões e parte da Nigéria, e por volta do século I depois de Cristo começou um movimento de migração para as outras regiões, chegando inclusive até a outra costa africana, a costa do Índico. Todos esses povos, apesar de eles falarem línguas parecidas, línguas que elas têm a mesma origem, praticamente não existem mais nada em comum. Todos eles são povos diferentes, cada um com a sua própria cultura, cada um com a sua própria constituição política. Mas talvez uma das coisas que acaba sendo comum à maior parte desses povos seja a prática da agricultura. E muito por causa disso, os portugueses tinham uma preferência por esses povos, povos de língua banta, para trazê-los
para o Brasil para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Como eles já praticavam agricultura em sua terra natal, os portugueses resolveram aproveitar esse know-how, vamos dizer assim, que eles tinham aqui no seu empreendimento na América. Entre os bantus, mais precisamente com um povo chamado de Bakongos, surgiu por volta do século XIV da era cristã um dos reinos africanos mais importantes, que é o Reino do Congo. O governante do Reino do Congo era chamado de Mani Congo, ou seja, o Senhor do Congo, e governava o seu reino da cidade de Mbanza Congo, localizada hoje no território de Angola. O reino tinha uma organização bem estabelecida. As aldeias se organizavam em províncias e cada uma dessas províncias tinha um governante que estava submetido ao Mani Congo. Por volta de 1482, os portugueses chegaram ao Reino do Congo. Um navegador chamado Diogo Cão foi o primeiro que chegou lá. Na primeira visita de Diogo Cão, o Mani Congo nem o recebeu, mas voltando para Portugal, dando notícia ao rei português que havia um grande reino lá, numa segunda expedição de Diogo Cão à região, o Mani Congo recebeu, inclusive se converteu ao catolicismo. Este governante chamava-se Nzinga Kuvu. Ele se converteu ao catolicismo e adotou o nome de João I do Congo. Até hoje se discute quais eram as intenções do Mani Congo se convertendo rapidamente ao catolicismo. A principal hipótese é que ele achou que uma aliança com os portugueses iria facilitar o desenvolvimento do seu reino, ia tornar o seu reino mais poderoso. Sobretudo porque o Nzinga Kuvu, ou João I do Congo, ele via nessa aliança com os portugueses a possibilidade de conseguir ter acesso às armas de fogo, aos canhões que os portugueses tinham, e assim derrotar os seus adversários na região. Contudo, essa aliança do rei congolês com o reino português, ela não foi muito bem sucedida. Os portugueses jamais mandaram canhões para o Congo. Na prática, a aliança do Mani Congo com os portugueses simbolizou o início da decadência do reino do Congo. A partir daí, eles seriam cada vez mais submetidos aos portugueses. O Mani Congo mantinha uma correspondência regular com o rei português, inclusive ele protestava contra esse tráfico de escravos que acontecia no seu reino, porque ele estava perdendo muitos súditos para a escravidão, mas não adiantou de nada. Os portugueses foram cada vez mais vorazes, e assim a gente começa a falar do nosso próximo tema, que é a escravidão de africanos. Quando a gente fala da escravidão de africanos, a gente está falando de um dos momentos mais traumáticos da história. Em torno de 12 milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal e foram trazidas para a América nos porões de navios negreiros. Desses 12 milhões, em torno de 5 ou 6 milhões de pessoas vieram para o Brasil. O Brasil, inclusive, tem a segunda maior população negra do mundo, só perde para a Nigéria. Eu vou falar de alguns aspectos gerais, eu não vou aprofundar muito nos temas, mas para quem tem interesse, eu sugiro a leitura deste livro aqui, Escravidão, do Laurentino Gomes. É um maravilhoso livro, ele é a primeira parte de uma trilogia, mas é excelente para entender como que se deu o processo desde a chegada dos europeus. Ele começa falando já dos tipos de escravidão da antiguidade, né, e depois a escravidão africana, como que se dava o transporte, como que se dava o comércio, todo o processo da escravidão ele aborda nesse livro. Então é uma leitura muito interessante para quem se interessar pelo tema. Bom, quando a gente fala de escravidão, primeiro a palavra escravo. Quando se pensa na palavra escravo, muitas pessoas acabam associando essa palavra a pessoas negras, porque foi um estigma, é uma marca muito profunda da história brasileira, mas a palavra escravo, na verdade, ela tem uma origem interessante. Se a gente for ver escravo em inglês, a gente vai perceber que escravo se escreve slave.
Slave vem de outra palavra que é eslavo. Os povos eslavos são povos que vivem no leste europeu, povos de pele clara. Então, por que eslavos? Porque durante muito tempo pessoas eslavas foram escravizadas. Aliás, até o século XVII, a maior parte dos escravizados do mundo, eles não eram negros. Os escravizados do mundo, muitos eram de territórios muçulmanos, né, ou até mesmo do leste europeu, da região dos eslavos. A maior parte dos escravizados até o século XVII eram pessoas de pele clara. Contudo, a voracidade dos portugueses e de outros povos também, que não foram só os portugueses que se envolveram com o tráfico de escravos, né? Ingleses, inclusive Liverpool era um importante centro, era um importante mercado de escravos. Muitas empresas que eram donas de navios negreiros, elas eram de Liverpool. Os holandeses se envolveram, os franceses se envolveram, várias nações se envolveram, mas para o Brasil é mais marcante essa presença dos portugueses mesmo, né? Porque afinal fomos colonizados por eles. A prática da escravidão é uma prática muito antiga na história da humanidade. Desde a antiguidade já haviam muitos povos que tinham dentro da sua pirâmide social escravos, pessoas escravizadas. Inclusive, se a gente for estudar um pouco, a gente vai perceber que o início da crise do Império Romano tem início com uma crise por falta de escravos. Então faltou escravos, diminuiu a quantidade de pessoas trabalhando na lavoura, faltou alimento e deu início à crise do Império Romano. Tá? Então, ao longo da história, várias civilizações fizeram uso do trabalho escravo. Inclusive na África mesmo, entre os africanos era comum a escravidão. E a pessoa ela poderia ser escravizada de várias formas, ela poderia ser capturada. Normalmente, quando havia um conflito, aqueles que perdiam, eles viravam escravos daqueles que ganharam a guerra. Existiam diversas formas de uma pessoa ser escravizada. Só que a escala que isso acontecia até a chegada dos europeus no continente africano era muito menor. Inclusive a própria presença dos europeus, dos portugueses, né, dos ingleses na costa africana, construindo seus castelos, né, construindo as suas fortalezas, onde havia o comércio de pessoas escravizadas, isso vai gerar muitas guerras entre vários povos africanos para poder em busca de escravos. Um povo entrava em guerra com o outro porque queria escravizar o outro povo, né? Então isso vai gerar, inclusive, conflitos dentro da própria África. Em 1500, como eu já falei em um dos meus vídeos, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. De início, os portugueses não tomam muitas providências com relação às terras descobertas, porém, a partir da década de 1530, os portugueses decidem finalmente colonizar o Brasil. E a intenção dos portugueses era implantar no Brasil a cultura da cana-de-açúcar, como de fato foi feito, um produto extremamente valorizado no mercado europeu, né? E os portugueses já tinham a experiência do cultivo da cana-de-açúcar nas ilhas do Atlântico, resolveram aplicar isso aqui no Brasil. E a principal mão de obra utilizada pelos portugueses neste ciclo da cana-de-açúcar, como também vai ser depois no ciclo da mineração, né, no ciclo do café, vai ser a mão de obra escrava. E qual que era a fonte desses escravos? A África. Então, se criou uma rede internacional de comércio de pessoas escravizadas. Os portugueses não entravam no continente africano para capturar escravos, eles ficavam no litoral. Até porque os reis das regiões onde os portugueses chegavam, né, não permitiam que os portugueses entrassem território adentro. Até porque existe uma estatística de cada 10 portugueses que eram enviados para a África para ficar nessas fortalezas na costa onde era feita a troca dos escravos,
7 morriam doentes em menos de um ano, né? E depois ainda tinham mais pessoas morriam com o passar do tempo. Então as doenças, né, a malária, a febre amarela, ela era muito voraz e os portugueses e outros europeus não tinham condições físicas de adentrar o continente africano. A partir do momento que foi estabelecido essas relações de compra e venda de escravizados, passou a ser importante o papel de traficantes de escravos. Pessoas muito ricas que investiam na compra de navios para transformar esses navios em navios negreiros. Contratavam um capitão, inclusive parte da tripulação dos navios negreiros eram formados por pessoas escravizadas. E aliás, não havia só um tipo de navio negreiro, existiam navios negreiros de todos os tamanhos, né? Existiam navios negreiros com capacidade para 200 pessoas, né? 200 escravizados, houve navio negreiro com capacidade para 700, enfim, haviam diversos tamanhos de navios negreiros. Então se formava essa rede e esses navios, eles iam até a costa africana, eles tinham uma meta para fechar a carga do navio, né? É muito cruel falar dessa forma, mas eles viam as pessoas como carga, como material, como qualquer objeto, né? Então eles tinham um período, uma meta para fechar a quantidade de pessoas que eles iriam carregar nos navios e depois eles traziam para a América. Então, os escravizados eram comprados na costa africana, o próprio capitão do navio era responsável por essas negociações e eram embarcados nos navios e eram trazidos para a América. E aqui na América eram novamente negociados em mercados de escravos. A travessia do Atlântico ela era terrível, poderia levar 30 dias, 40 dias, inclusive a principal rota de tráfico de escravizados era entre o Rio de Janeiro e Luanda, porque as correntes marítimas elas favoreciam muito essa navegação entre o Rio de Janeiro e Luanda na costa africana. Inclusive era mais fácil sair do Rio de Janeiro e ir para Luanda na África do que sair do Rio de Janeiro e ir para o Maranhão, por exemplo, no norte do Brasil. Embora que houvessem outras rotas, né? Haviam diversas rotas de escravizados, havia uma rota de Moçambique que ia até a América Central, haviam rotas que iam mais do norte do continente africano, da costa dos escravos, né? Do território dos Iorubás, e iam para a América do Norte, iam para a América Central, haviam várias rotas de navios negreiros, né? É interessante também a gente ver o papel da igreja dentro do comércio de escravos, do tráfico de pessoas escravizadas. A gente for parar para pensar, né, a igreja ela defendia os indígenas, a igreja ela era contra a escravidão dos índios, porque afinal eles tinham alma, eles eram súditos do rei, eles não podiam ser escravizados. Porém, dos africanos a igreja não falava nada. Aliás, a própria igreja se envolveu no tráfico de escravos. A própria Companhia de Jesus, que foi uma companhia religiosa fundada lá na Espanha por Inácio de Loyola, e ela foi a principal braço da Igreja Católica na contra-reforma, contra a reforma protestante, né, que estava acontecendo na Europa no período. A Companhia de Jesus, inclusive os padres da Companhia de Jesus eram chamados de soldados de Cristo. Eles foram enviados para a África, eles foram enviados para o Brasil, foram enviados para a Ásia, para se manter, para poder manter condições materiais de se manter nesses territórios. A Companhia de Jesus acaba fazendo parte do tráfico internacional de escravizados. Inclusive um padre da Companhia de Jesus, ele falou algo no seguinte sentido: ele via que aquela facilidade de navegação entre o Rio de Janeiro e Luanda e vice-versa, né, era uma bênção de Deus para essas pessoas, porque elas estavam tendo oportunidades, porque todas as pessoas escravizadas, elas eram batizadas, né, mesmo contra a vontade. Inclusive, fazia aquilo que todo cristão
pessoa temente a Deus fazia, né? Quando a pessoa era batizada, eles marcavam uma cruz no peito da pessoa com ferro quente, que nem se marca boi, sabe? Quando eles marcam boi com ferro quente, eles faziam isso nas pessoas, para poder, quando elas chegassem à América, tá a marca de que ela já foi batizada, e o escravo batizado ele valia mais do que o escravo que não era batizado. Então era algo muito cristão de se fazer, né? Então, e esse padre ele falava o seguinte, que essas pessoas escravizadas, por elas terem essa bênção de serem batizadas, né, de estarem conhecendo o verdadeiro Deus, o único Deus, né, de acordo com eles, é lógico, né, elas estavam tendo muita sorte, elas eram uma bênção para elas, afinal elas estavam entrando no reino de Deus, né, fazendo parte do povo que seria salvo, né. Claro que não eram todos os padres que pensavam dessa forma, tá? Inclusive o próprio Inácio de Loyola, ele não era favorável à participação da Companhia de Jesus no tráfico de escravos. Aqui na América também haviam padres que se dedicaram a cuidar dessas pessoas escravizadas, né, a tratar das feridas, porque essas pessoas elas viajavam nos navios acorrentadas, então elas ficavam machucadas, né, ao longo de todos os dias, as semanas que ficavam ali no navio. E pouco antes de chegar à América, eles tiravam as correntes das pessoas para poder as feridas cicatrizarem, para poder a pessoa ter mais valor também quando ela for vendida, né? Então haviam padres que se dedicavam a tratar dessas pessoas, a cuidar desses doentes, mas a maior parte dos clérigos, dos religiosos que estiveram na América no período, acabaram tendo parte também no tráfico de escravos. Claro que a gente tem que pensar o seguinte, a gente não pode ser também anacrônico, ou seja, julgar um período com valores de outro, né? Naquela época, muitas pessoas, né, se envolviam com o tráfico de escravizados, né? Inclusive muitas pessoas não viam problema nenhum nisso, né? Só que, claro, pô, se a gente for parar para pensar, né, é um pouco contraditório entre a mensagem pregada pela igreja, né, e a participação de religiosos no tráfico internacional de escravos. Seja como for, infelizmente foi algo que aconteceu e essas pessoas chegavam aqui à América e após um período de quarentena para poder certificar que elas não trouxeram nenhuma doença da África para cá, elas eram negociadas e eram enviadas para as lavouras de cana-de-açúcar. Claro que quando essas pessoas vinham para cá, elas, mesmo sendo batizadas, mesmo sendo cristianizadas ao longo de todo o processo, de todo o doloroso processo, elas traziam consigo a sua cultura, da sua terra de origem. E essa cultura que veio com os africanos acabou sendo fundamental na constituição da cultura brasileira. A gente pode pensar que nem eu comecei o vídeo, falando algumas palavras de origem banta, né, que são palavras que nós usamos no cotidiano, que é uma marca da cultura africana no Brasil. A gente pode também ver essa marca em outras manifestações. Na música, quando se fala em música brasileira, se pensa no samba. Se a gente for pensar a origem do samba, o samba ele faz parte de uma árvore genealógica que começa lá com um batuque das pessoas escravizadas, lá no século XVI, XVII. Nas cerimônias religiosas, que muitas vezes em alguns lugares era permitido que as pessoas praticassem suas religiões, né? Era utilizado instrumentos de percussão que deu origem a um batuque, um estilo de música, né? Esse batuque ele acabou dando origem a um outro estilo de música, sobretudo em Pernambuco, conhecido como coco. O coco, lá no século XIX, na Bahia, dá origem ao samba de roda, por volta da década de 1860, até chegar ao samba moderno, que tem origem em 1916, quando o Donga gravou a música Pelo Telefone. O chefe
chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Outra marca também na cultura brasileira diz respeito à religiosidade. No Brasil existem algumas religiões de matriz africana. A mais antiga delas é o candomblé. O candomblé já era praticado pelas pessoas escravizadas desde o período colônia. É interessante a gente notar que em algumas regiões as pessoas escravizadas, para continuarem as suas práticas, elas acabaram substituindo os orixás por imagens de santos católicos em altares que eles faziam nas senzalas para despistar, né, a fiscalização dos cristãos. Depois vieram outras religiões, Umbanda no século XX, que já é uma religião bem sincrética, né, onde mistura elementos tanto de religiões africanas, do cristianismo, do espiritismo. Enfim, são inúmeras as contribuições dos africanos para a cultura brasileira. A gente poderia elencar várias. Como sugestão de leitura, eu gostaria de deixar este livro aqui, ó, A África Explicada para Meus Filhos, de Alberto Costa e Silva. É um livro excelente, um livro bem curtinho, leitura assim rápida, pouco mais de 100 páginas. É como se ele estivesse explicando para os seus netos aspectos gerais da cultura africana. O livro está organizado em 10 conversas, é uma leitura saborosíssima de fazer, então super indico esse livro para quem tiver mais interesse de aprofundar mais sobre a história da África. Então, pessoal, é isso que eu gostaria de conversar com vocês sobre a história da África. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!